Olá, sejam todos bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Esse que é senão um dos vídeos mais importantes do canal, porque hoje veremos um dos conceitos mais chaves de toda a química, que é a estequiometria e os cálculos estequiométricos. Sério, em todas as áreas da química fazem-se cálculos estequiométricos. Então, fique até o final, subscreva no canal se ainda não é subscrito e se gosta do conteúdo que nós trazemos aqui, deixa o like, que assim o YouTube vai mostrar o vídeo para mais gente e mais gente ficará beneficiada com esse conteúdo. E se está pronto, vamos aprender estequiometria. Bom, primeiramente, vou trazer aqui alguns conceitos básicos, aqueles que eu considero conceitos-chave para o entendimento da estequiometria. Primeiro temos aqui a massa atômica. A massa atômica é nada mais nada menos que massa de um elemento. Qualquer elemento, possui uma massa atômica que é determinada por uma é unidades de massa atômica. Passado aqui, temos aqui o estudo da massa molecular. Massa molecular é nada mais nada menos que a massa de uma molécula. A partir deste conceito, esse conceito é muito chave, que a massa molecular, a sua fórmula é índice vezes a massa relativa. Essa massa relativa é aquela que nós encontramos lá na tabela periódica. Se for a ver na tabela periódica, embaixo do elemento sempre aí tem um número que representa o que? A massa relativa. Portanto, nós temos aqui massa molecular igual a índice vezes AR, que é a massa relativa. Se for uma substância composta, nós podemos transformar aqui em massa molecular sendo igual a índice vezes AR1, que será o que? A massa relativa do primeiro elemento, mais índice vezes AR2, que será o segundo elemento. E isso aqui pode ir até índice vezes ARN, onde, ou seja, o número de quantos elementos tivermos lá. Isso é bastante relativo. Depois temos aqui o estudo da massa molar. A massa molar é a massa de um mol. E vejam que eu sublinhei aqui o mol, porque o estudo do mol é a chave da estequiometria, mas mais adiante veremos isso. E a fórmula da massa molar é simplesmente massa sendo igual ao quê? A massa da substância, nesse caso, que pesa a substância, sobre o número de moles. E depois aqui temos aqui o volume molar. Volume molar é o volume ocupado por um mol de uma substância. Um mol, se tu colocas uma substância, ele vai, obviamente, ocupar um certo volume. E esse aí é o volume molar. E a sua fórmula é volume molar igual ao volume da substância sobre o número de moles. E veremos aqui que nas CNTPs, condições normais de temperatura e pressão, o volume de qualquer substância é de 22,4 litros. E vamos fixar muito esses termos. E por fim, mas não menos importante, aqui temos o número de Avogadro. O número de Avogadro é um número de moléculas ou partículas presentes em um mol de qualquer substância. E quantas são essas moléculas? 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas ou moléculas. É para decorar tudo isso? Sim. É para decorar, porque em alguns exercícios o volume, o número de Avogadro, ele pode aparecer nos dados, mas geralmente ele também pode não aparecer. Então é importante saber que o volume que uma molécula ocupa é de 22,4 litros e que o número de Avogadro é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, desta feita, nós vemos aqui os conceitos básicos de massa atômica, massa molecular, massa molar, volume molar e número de Avogadro. Estes que são bastante importantes para definirmos o mol, porque o estudo do mol, a compreensão do mol é a chave da estequiometria. Se souber como é que o mol se comporta, você vai realizar todo tipo de cálculos estequiométricos. Mas afinal de contas, o que é o mol? Com os conceitos que nós vimos anteriormente, nós vimos que nós podemos não definir o mol, mas se conhecermos as características que moldam o mol, aí nós já sabemos o que é o mol. Ok, quais são as características que vão compreender no mol? O mol, ele possui uma massa.
Então, nós podemos definir o mol a partir da sua massa, que neste caso será a sua massa molar ou a sua massa molecular. O mol possui número de partículas. Então, nós podemos definir o mol a partir do número de partículas. Esse número de partículas que será nos dado pelo número de Avogadro, 6,02. Vamos chegar lá. E o mol, ele ocupa um volume. Este volume nas CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Portanto, sabendo isso, nós já fizemos aqui uma grande descoberta, que nos cálculos nós teremos o quê? Um mol que pode equivaler ao quê? A massa molar ou molecular. E um mol equivale também a 6,02 vezes 10 elevado a 23, e que um mol ocupa 22,4 litros. Esta é a grande descoberta que vai nos facilitar o estudo do mol. Então, vamos agora ver os cálculos estequiométricos. Ora bem, nos cálculos estequiométricos, nós vamos nos deparar com esses casos, onde nós temos uma substância A formando uma substância B. Mas, afinal de contas, como lidar com isso? Nós temos aqui uma equação genérica, neste caso, de A formando B. E temos aqui esse xzinho e esse yzinho. Indicam o quê? O coeficiente, ou seja, o coeficiente estequiométrico. Até o nome em si já diz que é um coeficiente estequiométrico, porque esse coeficiente é uma das bases do estudo da relação que existe entre os elementos. Então, o que vai acontecer? O cálculo estequiométrico, ele envolve uma relação. Nós temos que saber relacionar os elementos. Aqui temos A, B, mas podemos ter carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, por aí. Então, se nós quisermos relacionar aqui, vamos levar o número de moles de A, que é X, que é o coeficiente, seria X mol de A, que está para Y moles de B. Esta é a primeira coisa, este é o primeiro passo que nós temos que fazer no cálculo estequiométrico, que é relacionar os elementos que estão no estudo, porque nós vamos precisar que teremos uma equação que pode envolver vários elementos. Muitas das vezes podemos não ter equação e é nossa obrigação montar a equação, ou a partir do mesmo elemento sabermos relacionar. A relação é essa aqui, é ver qual é o índice, é ver quantos elementos temos daquele e fazer essa relação. Então, a partir daqui, nós temos a conversão. O que é a conversão? Nós vamos transformar o x-mol de A em W e o y-mol de B vamos transformá-lo em Z. O que é isso? Nós estamos a transformar os moles de A para um mole específico. E qual é a definição do mole? Pode ser o quê? A sua massa molecular, pode ser o quê? O seu número de partículas, ou pode ser o seu volume. O mesmo acontece para o Z. Nós vamos transformá-lo para a massa molecular, vamos transformá-lo para o número e transformamos para o volume. Então, esta conversão tem que se dar a partir daquele pedido que nos dá na equação. Mas logo com o exemplo acho que vamos entender melhor. Porque então, depois de termos aqui já a relação de Y para Z, eles vão nos dar uma informação. Quantos quantos estão para E essa informação geralmente está para X, que será, neste caso, a nossa incógnita. E essa informação geralmente é a massa, pode ser também o volume, assim como o número de partículas. Então, primeiro nós vamos relacionar, recapitulando, vamos relacionar o número de moles de A com o número de moles de B. Depois vamos converter esse número de moles de A e o número de moles de B de acordo com o quê? Com o que está se tratando. Se está a falar de massa, gramas, vamos transformar para quê? Para a massa. Se estás a falar de partículas, não partículas, vamos transformar para o número de partículas. E se estiveres a falar de volume, litros, decímetros cúbicos, vamos transformar para o volume. Então, depois, embaixo de cada um, vamos colocar o quê? A informação que vai estar para a incógnita. E temos sempre saber jogar o quê?
as unidades. Porque se aqui na informação nos falam de volume, litro, e eu venho aqui e transformo em massa, gramas, teremos gramas embaixo de litro. Isso aqui será inválido. Então temos que saber converter esta conversão aqui. Tem que se dar à medida do quê? Da informação que nos será dada. Mas muito bem, vamos ver aqui o exemplo. Vamos dar um exemplo e caso precise de mais exemplos, eu posso fazer um vídeo específico só de exercícios de estequiometria e cálculos estequiométricos. Então, deixa o like se está gostando do vídeo e comenta aí embaixo caso queira um vídeo só de exercícios. Posso fazer 10 exercícios de estequiometria, como já fiz ali com alguns exercícios de exame de admissão da UEM. Muito bem, temos aqui um exemplo. Qual é a massa de carbono presente em 8 gramas de etanol? Simples. Pergunta de estequiometria dificilmente é longa. São perguntas pequenas que precisam de uma mais grande compreensão. Qual é a massa de carbono presente em 8 gramas de etanol? Então, eles nos dão aqui as massas relativas de carbono, oxigênio e hidrogênio. Ok, então, chegado aqui, o etanol é este aqui. C2H6O. Quero saber qual é a massa do carbono presente em 8 gramas de etanol. Então nós já sabemos aqui que estamos a trabalhar com carbono e etanol. Sabendo disso, nós vamos relacionar o quê? O carbono e o etanol. Então, temos aqui quantos mols de etanol? Temos 1. Aqui temos 1 etanol. Então fico aqui com 1 mol de etanol, que é este aqui, está para quantos mols de carbono? Quantos carbonos tenho aqui? 2. Está para 2 mols de carbono. Esta aqui é aquela primeira fase que eu descrevi lá. É a primeira fase. Então, depois dessa fase, já vem a fase da conversão. Eles querem saber aqui, qual é a massa? Então, precisamos converter esses senhores aqui em massa. Como é que nós convertemos em massa? Já aprendemos com a massa molecular. Então eu tenho aqui o etanol, C2H6O. Então a massa será o quê? Qual é o índice do carbono? 2 vezes a massa molecular do carbono, que é 12, mais qual é o índice do hidrogênio? 6 vezes 1. Mas qual é o índice do oxigênio? 1 vezes 16, que dá 16. Então, a massa molecular do etanol será igual a 46 gramas por mol. Massa molar, né? Gramas, que é a massa, por número de mols, que é mol. Então, já sabemos que 1 mol de etanol corresponde a 46 gramas por mol. Já convertemos aqui. Gramas por mol é o mesmo que grama, mas enfim. Está para 2 mols de carbono. Se 1 mol de carbono é 12, então a massa molar de carbono 2 será 2 vezes 12, que dá-nos 24 gramas por mol. Então daqui já sabemos que 2 gramas de carbono equivale a quê? A 24 gramas por mol. Então nós já fizemos aqui aquela conversão. Depois vamos buscar a informação. Qual é a massa de carbono? Então a nossa incógnita aqui é a massa do carbono. É a massa do carbono presente em 8 gramas de etanol. Presente em 8 gramas de etanol. Então, a estequiometria já acabou. A estequiometria acaba aqui. É saber fazer essas relações. Se souber fazer essas relações, já está. A estequiometria definitivamente já acabou. Então daqui vamos fazer o quê? Produto dos meios, produto dos extremos. Temos aqui 46 gramas por mol vezes x está para 8 gramas vezes 24 gramas por mol. Então, isolando x, fico com o quê? Com 8 gramas vezes 24 gramas por mol sobre 46 gramas por mol. Então, x, podem efetuar aqui esse cálculo. Eu aqui na minha máquina tive 4,14.
4,14. E olha lá, 100 gramas por mol, 100 gramas por mol, ficamos com gramas e o nosso pedido foi massa. Então, o estudo da estequiometria resume-se ao saber compreender o real valor do mol e também compreender qual é o comportamento dessas relações. Então, esse foi mais um vídeo. Espero que tenha gostado. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Caso tenha gostado, deixa aquele like para fortalecer o canal e para que o YouTube possa mandar para mais gente. Subscreva e compartilha. Recorda a mim. Fui!